Então, Bernardo, Anderson, Letícia, Leandra, Tainá, Ellen, só. Deixa eu já passar aqui para a Leandra um vídeo que vai ter, que a gente sempre sabe que buga. Vixe, o vídeo é grande. Então eu vou pegar só o link dele. Pronto, já passei lá para Leandra. Daí se bugar, quando bugar, que sempre vai bugar, né, para alguns de vocês, eu vou passar um vídeo lá, um trechinho da aula. Aí a Leandra já compartilha o link. Quando bugar, vocês já veem o vídeo no YouTube, no telefone de vocês, daí, tá? Agora já está ficando esperto. E aqui tem mais um também, mas eu não precisa ver agora. Vai ter um link aqui que também já vou compartilhar para vocês verem em casa e a hora que der. Mas aí a Leandra passa outra hora, não agora. Então vamos lá. Vamos começar. Então hoje é a nossa primeira aula de teoria, né? Demorou para chegar, né? Hoje é dia 16 e a gente não teve nenhuma aula de teoria até agora. Estão vendo aqui a tela? Sim, prof. Então, deixa eu deixar um volume aqui que também logo. Então, a gente vai hoje falar de um assunto. Hoje pegaram trouxeram os materiaizinhos que eu pedi lá para vocês? Hein? Não estou ouvindo ninguém responder. A treina, professora? Treina, papel. Não sei se alguém tinha post-it, vocês já vão ver para quê.
nada do que eu peço, gente, é à toa, tá? Eu só vou pegar uma água só um pouquinho. Então, hoje a gente vai só dar uma introdução do para que serve teoria, né? Porque, como eu falei para vocês, quando eu estava na escola, ninguém contou para mim para que servia a teoria. E eu dormia lá na aula do meu professor, né? Quase morria para deixar meu olho aberto. Então, a gente vai falar, a gente vai usar, a gente não vai ficar falando blá blá blá, a gente vai transformar essa teoria em muita coisa prática, né? Mas pelo menos uma introdução. Eu botei aqui embaixo um link que eu já mandei lá para a Leandra, daquele meu professor que eu falei para vocês que eu tive lá em Barcelona, que é hoje o professor vivo que mais escreveu livros sobre teoria, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu já mostrar já. É esse cara aqui. Eu fui lá em Barcelona, bem anos depois que eu fiz o mestrado lá, e eu fui lá na casa dele, a casa não, no escritório dele, é um apartamento antigo lá no casco antigo de Barcelona, na área medieval. O apartamento dele é do piso ao teto, assim, vários escritórios, são 3, 4 salas, do piso ao teto de livros, assim, e ele sabe exatamente onde está cada um. E eu fiz a entrevista com ele para ele explicar para os estudantes, na época eram os estudantes da PUC, por que que a gente tem que estudar teoria e crítica da arquitetura, e ele vai explicar. E eu quero que vocês assistam esse vídeo. E está aqui Giuseppe Maria Montané, o nome dele, falando sobre arquitetura, teoria e crítica, tá? Entrevistado por mim. E eu fiz uma legenda, porque ele é espanhol, né? Tá aqui, ó, vocês vão ver, essa entrevista já tem quase 16 mil visualizações, porque ele é muito famoso nessa área. Então, as pessoas digitam o nome dele e acabam chegando nessa entrevista aqui. Então, vocês, na primeira oportunidade, vocês dão uma olhadinha nessa entrevista, tem 23 minutos, uma coisa assim, esse vídeo. E aí a gente 23 minutos está aqui. A gente vai acabar discutindo isso em algum momento esse bimestre, tá? E aí vocês vão entender por que que precisa estudar também mais um pouco, por que que a gente precisa estudar a teoria da arquitetura. Ele vai explicar aqui. Eu tive a oportunidade lá, eu comprei alguns livros dele, levei para ele autografar para mim, e ele me deu mais 2 livros de presente, por sorte minha, né? Tá? Então vamos voltar aqui na aula. Então, precisamos mesmo da teoria, então, além do vídeo que vocês vão ver depois, que a Leandra vai passar depois, a gente tem mais alguns motivos. Então, vocês já pararam para pensar que se a gente não tivesse teoria, como é que o homem, por exemplo, teria chegado até a Lua? Será que a gente teria, só por tentativa e erro, chegado até a Lua? Um dos exemplos, né? Um exemplo simples, né? Então, tem aqui um desenho tentando, né, chegar lá. Aqui, outros exemplos aqui, né? Na teoria, é assim, né? Todos os cachorrinhos comendo bonitinho no prato. Na prática é assim, né? Uma bagunça e uma zona. Claro que com um belo treinador, eles fazem isso. Mas se for ao Deus dará, né? Tentativa e erro, é assim que acontece. Na teoria,
para chegar de A mais B é assim, mas se for direto por tentativa e erro, o que vai acontecer é um caminho desse aqui. Então, para o homem chegar lá na Lua, teve muita e muita e muita teoria antes. Senão teriam matado centenas, milhares de pessoas, ou gastar bilhões e trilhões e quaquilhões a mais de dinheiro para chegar lá, se não tivesse havido muita teoria antes disso, né? A Terra aqui e a Lua está lá. Não? Então teve muita teoria aqui, o projeto Apolo, né? Para chegar lá. Até que chegou mesmo. Tem alguém aqui que não acredita que chegou? Hein? Pergunto, porque tem, né? Tem os adeptos de que a Terra ainda é plana, né? Tem até uma religião que acreditam que a Terra é plana. Estou perguntando aqui se tem alguém que acredita que o homem não chegou à Lua, ou que não existe satélites ou que fotografam Mercúrio, o Marte, ou coisa assim. Tem alguém que não acredita? Vou supor que todo mundo acredita. E nós vamos começar falando do arquiteto mais antigo que se tem tratados e provas, que deixou tratados e que a gente tem conhecimento na história, tá? E esse homem é Vitrúvio. Alguém já ouviu falar de Vitrúvio? O nome soa familiar. Eu já. Já? Quem? Gabriel? Uhum. Em que momento você ouviu falar? Nas aulas de arte na escola. Ah, Já ouvi falar dele. mas sabe dizer pra gente? Você sabe alguma coisa dele? Não sei. Não. Eu acho que tem um desenho, se não me engano, do Da Vinci, né? A gente estava Isso, vendo esses dias na aula, acho que Homem vitruviano. do Vinícius. isso, o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Só que o Leonardo da Vinci é renascentista, né? Do século XIV, XV, o Leonardo da Vinci do século XV, né? Mas ele é chamado Homem Vitruviano. Mas o Vitrúvio, na verdade, ele foi o arquiteto do imperador Júlio César, no ano mais ou menos 21 antes de Cristo, tá? Então, o Vitrúvio deixou tratados e é chamado os 10 livros de Vitrúvio. Então, você sabe quem foi o imperador Júlio César? Já ouvi falar também. Né? Foi um dos maiores imperadores, né? No século 21 antes de Cristo, ano 21 antes de Cristo, o Vitrúvio foi o arquiteto de Júlio César, um dos grandes imperadores romanos, que ganhou muitas batalhas, é um dos mais famosos, tem biografias dele, conquistou muita coisa, engrandeceu sobremaneira o Império Romano. Vocês vão aprender muita coisa sobre ele com a professora Gisele. E o Vitrúvio fez muita coisa. Então, muitos dos arquitetos, 1.000 e tantos anos depois, 1.300, 1.400 anos depois, consultaram os tratados do Vitrúvio, porque ele foi um dos poucos que deixou coisas escritas. Então, são esses 10 livros de Vitrúvio, que a gente pensa que é quase como uma enciclopédia, mas, na verdade, é um livrinho desse tamanho, assim, não sei se vocês estão vendo a minha mão aqui, que são 10, e são chamados 10 livros, porque cada um desses livros trata de algum assunto diferente. E aí veio esse vídeo que vem agora, que daí aqueles quando bugar, vocês clicam aí no link, não sei se a Leandra já mandou para vocês.
E essa moça do YouTube fez um videozinho bacana de 7 minutos, que ela vai explicar bem direitinho o que foi e do que se tratam esses 10 livros de Vitrúvio. Posso rodar aqui? Pode. Daí vocês vão me dizer se tem som, mas quando bugar, vocês já clicam aí no link de vocês, que é do YouTube. Olá, sejam bem-vindos a mais. Eu só vou ver aqui se tem o som. Não estava com o som. Já vou soltar aqui.
Gente, tá tudo certo? É só aguardar ou será que é o meu celular que travou? Creio que tem que aguardar. Aguarda só um pouquinho. Oi? O vídeo está passando aqui, só aguarda um pouquinho. Ah, obrigada. Quem não viu o vídeo inteiro, quem estava falando não viu o vídeo inteiro, né? Eu tô terminando de ver, professora. Ah, tá. Não apareceu para vocês o Pronto, meu? Não, pra mim não apareceu e eu fiquei aqui esperando. Eu não sabia que era pra ir no WhatsApp acessar o link. Eu vou ter que fazer isso agora ou depois. Ah, ué, eu compartilhei aqui. Não apareceu na nossa tela, professora. Ué, Não. que estranho. Eu passei ele inteiro aqui, que estranho. É para ver. Pra mim também não apareceu nada. Para Só ninguém a apareceu? prof sumiu. Eu tive que assistir por fora, pelo YouTube. Pra mim também não apareceu, tô assistindo por fora. Ué, então não gravou. Então me avisa quem está vendo, são 7 minutos. Era para estar gravado aqui, né? E para mim estava passando aqui. Prof, eu vejo agora o vídeo, eu saio Veja, para assistir. veja. Eu vou lá então. Você não está com o telefone? Eu tô, só que acho que o link tá no WhatsApp, né? É. No grupo. Então eu vou lá acessar. Por que será que não passou? Não está passando? Não está aparecendo a tela do vídeo? Não. Agora. Agora tá. Sem som ou com som? Sem som? Sem som. Com som? Saiu o vídeo, professora.
Muito chato isso. O nosso passado, como que era o pensamento do homem e a evolução que nós temos até hoje. Esses 10 livros, vou citá-los, tá? Livro 1 é sobre os conhecimentos necessários para a formação do arquiteto. Livro 2, sobre os materiais da arte da construção. Livro 3 e 4, sobre os edifícios religiosos. 5, sobre os edifícios públicos. 6, sobre os edifícios privados. 7, sobre os acabamentos. 8, sobre hidráulica e distribuição de água. 9, sobre a gnomônica das edificações. E 10, sobre mecânica e o princípio das máquinas. O estudo da teoria na arquitetura é realmente muito importante, porque com isso a gente consegue entender a evolução do homem, a evolução construtiva. Muitas coisas mudam ao longo da história. E é muito importante nós entendermos a história para que nós possamos entender onde estamos hoje e talvez entender um pouco para onde estamos indo. Uma coisa muito importante que nós estudamos em Vitrúvio é a sua tríade, né? A tríade vitruviana. O que seria a tríade vitruviana que nós estudamos, que é tão necessária para que nós aprendamos o princípio básico da arquitetura? São 3 palavras bem estranhas para quem ouve da primeira vez, que é firmitas, utilitas e venustas. Firmitas representa a solidez, a estrutura, tá? Utilitas, a utilidade. E venustas, a beleza. Vamos começar falando de utilitas. O que é utilitas? É utilidade. Antes de pensarmos em projetar um edifício ou no edifício em si, nós temos que pensar qual será a utilidade, porque cada edifício tem uma função. A casa tem a função de moradia, a igreja, né, um templo, contemplação, um ponto de encontro, uma escola, uma faculdade, tem outra função. Então, quando a gente fala em utilitas, a gente pensa na utilidade que tem o edifício que nós estamos inseridos. Ou seja, o espaço deve atender à função. Dentro de utilitas nós temos algumas subdivisões, que são a função simbólica, que simboliza essa primeira impressão visual que nós temos do edifício. Algum elemento que transmita simbolicamente a função do edifício. A função utilitária é essa forma que define qual é a função que vai ter dentro do edifício, e a psicológica, que é como esses espaços e formas influenciam no sentimento, na nossa percepção. Aí nós temos firmitas. Firmita significa solidez, rigidez, a estrutura, né? Mas não só isso, não se fala somente na sua estrutura em si. Não, isso não significa que firmitas é apenas uma forma de manter o edifício estável. Essa expressão arquitetônica acaba determinando a identidade do povo ao longo de sua época. Cada civilização desenvolve elementos distintos para compor firmitas. As subdivisões dentro de firmitas é a estrutura física, que é realmente aquela que de fato sustenta o edifício, e a estrutura perceptível, que é essa estrutura que nós vemos, que demonstra a intenção do arquiteto e que mostra diversas linguagens da arquitetura, né? Nós temos o próprio Niemeyer, que utiliza a estrutura como realmente um ponto forte de sensações. Realmente a estrutura não está lá apenas para segurar o edifício, manter ele em pé, mas também para impor, para você sentir o que ele significa. E venustas, por fim, venustas, que significa a beleza. Mas quando a gente fala em beleza, nós entramos num ponto muito subjetivo. Se você quiser entender um pouco mais sobre essa apreciação do belo, por favor, clique aqui no card e veja o vídeo que eu fiz sobre estética, né? Entra uma questão filosófica, uma questão que depende muito do ponto de vista, e enfim, assista o vídeo. Em Venustas, esse conceito de beleza se preocupa muito com a forma. Trata de como a arquitetura pode mexer com os nossos sentidos, qual é a sensação que ela nos dá. A arquitetura tem uma silhueta, ela tem uma conexão com o entorno, ela tem uma intenção com você, com o usuário do ambiente. Nas subdivisões de Venustas, nós temos essa forma espacial, que são as paredes, o teto, os limites que são impostos, né, pela própria arquitetura, os limites do espaço. Então vamos lá. Agora deu para ouvir? Então, os 10 livros, vocês viram que cada livro é um tema, um assunto. Então, o Vitrúvio escreveu, e lá no século I, antes de Cristo, ou seja, 2100 anos atrás, e
ficou registrado para os arquitetos ao longo da história. Os arquitetos, na verdade, começaram a prestar atenção nisso a partir do século XIV, XV, né? Que eles começaram a investigar isso e usar os escritos de Vitrúvio, né? Principalmente no Renascimento, no século XV. Leonardo, por isso que se chama principalmente, né, Leonardo e os outros arquitetos desse tempo que nós vamos estudar. Então, o arquiteto para Vitrúvio, o arquiteto deveria ser dotado, além do engenho e da racionalidade, com o conhecimento de muitos ramos do saber, versado na geometria, na filosofia, na música, na astronomia, na astrologia, nas ciências jurídicas, nas ciências médicas e muitas disciplinas, várias erudições. Naquela época, a astrologia e a astronomia eram ciências separadas. Então, a astrologia não é como hoje, uma coisa até às vezes debochada para alguns, era uma ciência muito respeitada. Então, ele deveria ser versado em todas, quer dizer, ele deveria ter um conhecimento profundo em todas essas ciências, o arquiteto. Então, para vocês terem uma ideia do quão importante era o arquiteto nessa época. Para Vitrúvio, ele tinha que ter um conhecimento profundo em tudo isso. Então, nós, arquitetos, quando a gente vai fazer um projeto, a gente tem que ter conhecimento, algum conhecimento de tudo isso aqui. Quando você vai fazer, como eu disse para vocês, no quarto ano, vocês vão fazer um projeto de hospital. Então, nós temos que estudar profundamente como é que funcionam, como é que os médicos trabalham, como é que é um centro cirúrgico, a gente tem que estudar a fundo. Como é que um centro cirúrgico funciona, como é que nós vamos projetar um hospital se a gente não vai estudar a fundo como é que eles trabalham, como é que funcionam todos os setores. Hoje a gente vai saber um pouquinho o que é setor. Hoje a gente vai trabalhar a tal da utilitas que vocês viram no vídeo. Por isso que eu pedi para vocês esses materiais aí, tá? Então, a gente tem que várias erudições. Como é que a gente vai projetar um fórum se a gente não souber como que os advogados trabalham, né? Como é que a gente vai projetar uma universidade? A gente estudou a vida inteira, né? Mas a gente tem que entender como é que funcionam os meandros, eu gosto de chamar de intestinos, que é o interior das coisas. Como é que a gente vai projetar um aeroporto se a gente não souber tudo, como é que os pilotos trabalham, como é que a parte lá interna, a parte de carga, toda aquela parafernália que existe dentro de um aeroporto, se a gente não for estudar todas as... não for versado, a gente não pode ser versado, né? A gente não pode ser um piloto, a gente não pode ser um atendente de avião, mas a gente tem que estudar a fundo todas as outras coisas. Então, para vocês entenderem o quanto a arquitetura é profunda. Cada coisa que a gente vai projetar, a gente tem que estudar a fundo como é que as coisas funcionam, para a gente poder se aventurar a fazer um projeto. Não quero assustar vocês, tá? Não é essa a intenção, mas só para vocês entenderem a importância da arquitetura. Então, esse conhecimento, ele nasce da prática, sim, mas antes da teoria. Por isso que a gente tem a disciplina de teoria. Então, a prática é o exercício contínuo e regular de atividades em que trabalhos concretos são feitos. Mas a teoria é a habilidade de demonstrar e explicar a produção e os princípios de como esses trabalhos são feitos. Então, aqui tem imagem desses 10 livros, algumas imagens, tem vários, se vocês digitarem lá os 10 livros de Vitrúvio, vocês vão encontrar ele em vários idiomas e várias publicações antigas, né? Ele foi traduzido e publicado em diversos tempos da história e em diversos idiomas, tá? Então, tem diversas gravuras. E ele é dessa espessurinha aqui, ó.
Aqui nesse único volume tem os 10 livros de Vitruvio. Então ele não é uma grande enciclopédia nem nada. É um livrinho só desse aqui. E lá tem os... Aqui está em francês, ó, les 10 livres d'architecture de Vitruvio. Então são os 10 livros que estão contidos só nesse único volume. E tem muito desenho, muita ilustração, lógico, senão ele não conseguiria explicar, fazer o tratado dele. Então aqui alguma coisa filosófica só para a gente entender a importância da teoria. E por que a gente estuda a teoria, né? Então, um edifício, ele pode falar para a gente, a arquitetura pode falar para a gente do estágio de adiantamento de um povo e para o qual foi construído. Então, dos seus ideais estéticos, como essa moça falou para a gente alguma coisa, né? Do seu modo de vida, dos seus ideais filosóficos. Então, aqui tem a imagem de um edifício, por exemplo, de um país totalitário, de um governo totalitário. Então, é uma construção pesada que tem a intenção de ser assustadora, de ser opressiva. E aqui, por exemplo, é um edifício dos Países Baixos, da Holanda. Fica em Roterdã, esse edifício extremamente provocador, moderno, né? São arquitetos, são inclinados assim só por fora, né? Por dentro lá não é. É uma atração turística até em Roterdã. E a Holanda é extremamente avançada, a arquitetura da Holanda e a engenharia são extremamente modernos, né? Por exemplo, aqui, uma imagem de Belgrado, que era uma cidade comunista na Bulgária, enquanto era comunista. E aqui, a High Line em Nova York, que eles criaram essa linha elevada por cima de uma parte bastante degradada da cidade, e eles conseguiram fazer tem várias imagens da High Line, que acabou sendo aquilo que eu falei para vocês da acupuntura urbana, que essa expressão que foi criada pelo Jaime Lerner, acabou valorizando toda a região de uma área que era extremamente desvalorizada em Nova York. Aqui, por exemplo, uma área do centro de Londres, do centro financeiro da cidade de Londres, na Inglaterra, tem prédios extremamente modernos, sofisticados. Esse aqui, por exemplo, do arquiteto bastante famoso, Richard Rogers, que é um dos arquitetos que ganhou o prêmio Pritzker, que falei para vocês que era o Oscar da arquitetura. Esse prédio aqui faz parte de uma das vertentes arquitetônicas da história, que é chamada de high-tech, esse edifício aqui, o Lloyds Bank. E aqui, Nairobi, na África, que é uma terceiro mundo, se a gente não puder chamar até de quarto mundo, né? Prof. Oi. Pode falar. Então, prof, eu vi uma reportagem de um prédio em Londres que estava sendo construído e ele tinha uma curvatura. Isso, é um arquiteto uruguaio. Uhum. Ele, o sol batia... Fica aqui. Aqui? Fica aqui, pertinho desse aqui. Quase atrás desse. Ele batia e... Queima as pessoas embaixo. Queimava, derretia parte do carro. Isso, o eu tenho a foto dele. Aparece o jornalista fritando um ovo na reportagem. Isso. Muito bom. E no inverno venta tanto que chega a levantar as pessoas. Eu estive aqui e fotografei ele. Deixa eu ver se eu acho aqui as fotos. Tá aqui. Eu achei, tipo, o prédio é muito bonito, mas, assim, causou uma desgraça pro Ele parece um povo dedão. londrinense. É um arquiteto uruguaio. Isso aí foi um erro de projeto. E deixa eu ver se eu encontro aqui a foto dele. É verdade, é um erro de projeto. Londres está aqui. Deixa eu ver se está aqui nas fotos. Aparece para vocês a página? Aparece.
Deixa eu ver aqui. Eu vou. Esse é meu marido aí. Deixa eu aumentar aqui, exibir extra grandes. Tá lá ele escondidinho aqui. Deixa eu ver, abrir com fotos. Ele aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse mesmo. Esse aqui, é. Foi um erro de projeto do arquiteto uruguaio. Eu fui no inverno e realmente queria, você viu que é estreitinho ali e queria um túnel de vento, daí no inverno venta muito ali. Esse aqui vocês conhecem, né? A gente chama o apelido dele Pipinão, assim. Esse aqui é do Norman Foster, um arquiteto que vocês devem conhecer, vocês têm que já começar a pesquisar esses arquitetos mais famosos. E até foi o Banco Safra que comprou, que os donos são brasileiros, né? Esse Pipinão aqui. E esse aqui é que ganhou já ganhou vários prêmios da arquitetura, que toda a parte técnica do edifício fica por fora, os elevadores, ar-condicionado, fica tudo externo, por isso que é arquitetura high-tech. Vocês vão estudar isso, a gente vai estudar, em teoria. Tipo, a parte técnica do prédio fica tudo como por se fosse fora. Um exoesqueleto. Isso mesmo, muito bem, gostei da palavra. Fica tudo externo, ó, é muito bonito. Esse é meu marido, apresento para vocês. Ó, é muito bonito esse prédio. Chama Lloyds Bank. Esse aqui, o Pipinão, que eu chamo, ele é todo sustentável, essas coisas se movem de acordo com a luz, né? Esse aqui. Então, essa parte que é o centro financeiro de Londres, é muito bonito esse pedaço. Ó, esse é o Lloyds Bank. Ele é muito bonito, esse prédio. Mas esse que você falou foi gostei de ver, você é bem informado, né? Ele faz isso mesmo. No verão dá para fritar ovo, né? Na calçada e derreter o carpete das lojas que tem aqui na frente, e no inverno ele cria um túnel de vento, e o arquiteto é um arquiteto uruguaio. É isso mesmo. Muito bem, gostei. Então, seguindo, é isso aí. E é uma coisa que talvez vocês não gostem de ouvir da minha parte, mas estatisticamente, as sociedades mais pobres e desinformadas são as sociedades onde os ditadores mais cruéis tomam conta, são as sociedades onde a religião impera e a educação não impera, tá? Eu sei que muitos de vocês são bastante religiosos e tal, mas não é a minha opinião, é uma coisa estatística no planeta, tá? Então, vocês podem ver que nos países islâmicos isso acontece, tem muita guerra, muita destruição, na África isso acontece. Então, é uma coisa estatística, né? Não é uma questão de opinião da minha parte. Então, onde a religião é muito forte, a educação é muito fraca, a ignorância é muito grande. Então, os ditadores são muito poderosos e a pobreza é muito grande. E a economia é muito frágil, porque os ditadores são muito ricos e os líderes religiosos são muito poderosos também. Então, isso está na história. Então, quando você estuda a história, e você conhece a história da civilização, isso aconteceu
no planeta e na humanidade, isso é sempre, desde o princípio dos tempos. Sempre foi assim na história da humanidade. E sempre será. Então, eu digo para vocês, estudem, tenham cultura, e é por isso que a gente deve ter cultura, e deve ter opiniões próprias, não ouvir a opinião alheia, e deve ir sempre na fonte das informações, e não dar atenção às fofocas e às bobagens que se vê nas redes sociais. Sempre vão às fontes das informações. E ir à fonte das informações é ver aonde que elas começaram. Então, rede social e TV aberta e notícias de TV aberta, sempre só se vê bobagens. Então, eu posso dizer por mim mesma, eu não vejo TV aberta há 21 anos. Eu sempre procuro a fonte das informações. Vou lá no começo da informação e não dou ouvido a bobagens. Eu não vejo noticiário de TV aberta há 21 anos. Eu vou na fonte da informação. Não dou ouvido a bobagens e a besteiras. Então, é um conselho que eu dou a vocês. E se eu falo bobagens, não escutem a minha bobagem também. Então, vão na fonte da informação. Então, isso em termos de política, em termos de religião, em termos de qualquer coisa, de qualquer informação. Estudem a história da civilização. A humanidade caminha por ciclos. E sempre, se vocês estudarem a história da civilização, vocês vão saber como as coisas vão funcionar no próximo passo. Porque a humanidade funciona da mesma forma. Quando eu falei para vocês na outra aula sobre a massa, da massa ignorante, é assim mesmo que funciona a humanidade. Então, tem um filme antigo, de 50 anos atrás, que se chama Assim Caminha a Humanidade. E é exatamente assim que caminha a humanidade. Então, vamos em frente. Antes de ir em frente, eu fiz uma pesquisa, vocês já ouviram falar de um filme, é uma sequência de filmes que se chama O Divergente? Alguém já assistiu? Sim, eu já assisti todos. Eu já. Todos? Quem que foi? A Poliana? Quem mais assistiu? Letícia. Todos ou só o primeiro? Quem mais? Anderson? Assistiu Eu também? já assisti também mesmo. Não Também? lembro muito do filme. Não lembro, mas se lembra do que se tratava, né? Mais ou menos, assim. Então, eu fiz uma pesquisa com os meus alunos, eu tive mais de 1.500 alunos lá na PUC, gente. E depois aqui foi um pouco, são 25, né, que teve a primeira turma aí. E eu fiz uma pesquisa com os meus alunos. Lembro que tinha facções, né? Tinha o divergente, tinha 2 divergentes lá. Depois tinha convergente, não sei o quê, mas o divergente é o mais interessante. Aí tinha facções, né? Tinha os eruditos, tinha uma porção de facções, né? Lembra-se? Quem? A Poliana, que assistiu todos. E daí eu perguntei para os meus alunos com quem eles se identificavam, com quais das facções, ou com quem se identificavam. E daí, eu vou perguntar aqui, quem vocês assistiram, com quem vocês se identificaram do filme? Tinha aqueles que defendiam todo mundo, que eram os que lutavam, né? Que eram os guardas. Tinha os eruditos que gostavam de livros, a audácia, a erudição, isso. Tainá, amizade. Com quem você se identifica? Eu sou do time Audácia. Audácia. Quem? A Poliana? Isso. E a Tainá? Sem facção. Não se identificou com ninguém? E o Anderson? Eu também não tinha uma, também não me identificava muito, não. Ninguém. E sabe que o divergente daí era aqueles que daí tinha que se esconder, né? Não podia mostrar quem era, porque senão eram perseguidos, né?
E sabe que, olha, de todo mundo, digamos que uns 200 tinham assistido, e aqui da turma passada uns 10 tinham assistido, e aqui 3. Olha, e Tainá está digitando. Me identificou com a Audácia, que são os que defendiam lá, tipo a polícia, né? Então, ó, absolutamente ninguém, absolutamente zero, se identificaram com os divergentes. Vocês não acham estranho? E sabe que os divergentes eram os únicos, que eram 2, os heróis do filme, que pensavam por si mesmos e que identificaram que os bandidos do filme dominavam todas aquelas pessoas, eram os ditadores do filme. E que enganavam todo mundo e dominavam todo mundo. E os divergentes, que eram o moço e a mocinha, eram os únicos 2 seres humanos que tinham a capacidade, e os pais deles, né, de pensar por si mesmo. E eu, é claro, sempre fui uma divergente. É por isso que eu estou aqui tentando fazer com que vocês pensem por si mesmos. Eu sempre fui uma divergente na minha própria família. Incomodei sempre os meus pais, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Porque o divergente incomoda as pessoas. Eu acho que eu sou um divergente, professor, levando em consideração essas características. Então assista o filme, Bernardo, se você não assistiu. É aquela pessoa que irrita, porque fica ali cutucando e mexendo na ferida das pessoas. Não aceita o país como ele é, não aceita os políticos como eles são. Esse é o divergente. E eu fiquei profundamente desapontada de eu nunca ter tido um estudante divergente. Ou os que tinham assistido o filme, pelo menos, né? Porque nenhum se identificou com o divergente. Nenhum está incomodado com os seus pastores da igreja, com os seus políticos, com o seu Lula, Inácio Lula da Silva, com o Supremo Tribunal que solta os bandidos, né? Alguma coisa está errada nesse país ou nesse planeta, ou, né? Então, quem não assistiu a série, ou, não precisa assistir a série, não, só o primeiro que importa. Assistam e entendam. É muito importante esse filme. Eu sempre vou estar aqui mostrando para vocês alguns filmes, tá? Nós vamos estudar também as utopias no cinema. Alguém sabe o que é utopia? É um cenário construído e que na vida real seria irreal? Exatamente, Bernardo. Opa, estou gostando de ver. Utopia é aquilo que não existe, né? Não existe tal lugar. Nós vamos estudar as utopias. Utopia é uma coisa filosófica, mas a gente vai estudar urbanas, tá? Na história. Muitos arquitetos bolaram utopias para cidades. E na filosofia tem muito isso, na arquitetura tem muito isso. E no cinema teve muito isso, utopias no cinema. Então, eu queria que vocês, se vocês se lembrarem de alguns, estamos fazendo uma pausinha aqui, de utopias no cinema, em termos de filmes que vocês assistiram, filmes, eu vou dizer um, assim, por exemplo, Batman, Gotham City, por exemplo, né? Eles bolam uma cidade toda estranha, dark, né? Gotham City é uma utopia. Pode ser não para o bem, para o mal, né? Também. Então tem muitas dessas. Wonderland, né? É uma utopia. Então tem várias utopias. A gente vai estudar isso também. E vocês vão
vão eu vou falar, volta e meia, vou estar falando de filmes, e na medida do possível eu gostaria que vocês assistissem. Não sei se vocês curtem, se vocês têm Netflix ou outros streamings, né? Hoje ninguém mais vai no cinema, ultimamente. Então vamos voltar aqui. Deixa eu ver se está compartilhando aqui. Então vamos lá. Então é cultura também. Arquitetura tem que ser cultura. Então vamos voltar, lembra lá da tríade que o vídeo falou? Então, as formas de arquitetura têm vocação simbólica. Então ela falou lá no vídeo, o Vitrúvio que falou disso, firmitas, que era solidez, né? Sistemas estruturais, tecnologia, qualidade dos materiais. Então, para falar bem no simplinho, os pilares e as vigas, né? Mas as paredes, ou aquilo que deixa os nossos edifícios em pé, né? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, até que dê tempo, utilitas. Até eu escrevi no meu quadrinho aqui atrás, não sei se vocês conseguem enxergar. Utilidade, que seria a forma como a gente trabalha o nosso projeto arquitetônico, nossas plantas também. O espaço criado, né, os requisitos físicos e psicológicos, o interrelacionamento dos nossos espaços. Então, quando o arranjo dos ambientes é correto também, sem o bom funcionamento dos nossos espaços. E o Venustas, a beleza, mas também não é só a beleza, né? As preocupações estéticas, invocar a contemplação, quando a experiência é agradável, seus elementos de acordo com os princípios da simetria. O Bernardo estava digitando ou desistiu de digitar? Vou falar mais pro final da aula. Tá bom. E aí nós vamos fazer um exercício, tá? Por isso que eu pedi para vocês o material. A gente vai fazer essa aula e vamos fazer a próxima também. A gente vai trabalhar com utilitas, que é o espaço criado, tá? Então, a gente vai fazer, vou fazer de conta que nós temos um cliente, tá? Já vamos começar com a arquitetura aqui, tá? Um cliente imaginário nosso. E vamos trabalhar aqui com aquilo. Já ouviram falar em organograma? Sim. Sim. Sim? Então tá. O organograma não existe só na arquitetura, existe nas empresas também, tá? Que também se chama de arquitetura, tá? O pessoal que trabalha com software, eles chamam arquitetura também, arquitetura de software. Porque usam o mesmo tipo de pensamento, tá? Por isso que tem muitos, vão procurar emprego, vocês vão ver muito arquitetura, a palavra arquitetura, porque a gente usa o mesmo processo. Então, nós vamos fazer um organograma fluxograma, que a gente começa com o organograma e depois já trabalha com o fluxo, conectando adequadamente todos os ambientes entre si. Então, no organograma, todos os ambientes devem ter o mesmo tamanho. Então, o programa de necessidades, já vão acostumando com essa palavra, programa de necessidades. A gente vai usar o curso inteiro, pelo menos eu trabalho assim, a maioria dos professores trabalham assim, tá? O programa de necessidades da casa do nosso cliente é o seguinte: a nossa casa é para um casal, então faz de conta que vamos trocar aqui os papéis, a nossa família, ele é chefe de cozinha, ela é arquiteta, eles têm um filho de 14 anos e tem uma filha de 12 anos, tá? Os ambientes são... eu já pintei assim coloridinho, já vão entender por quê, tá? Tem uma área íntima. Na área íntima, que é amarela aí, já vão acostumando com as palavras. O setor íntimo tem uma suíte de casal. Na suíte, por quê? Porque tem um quarto e um banheiro. Então, a gente chama de suíte, né?
Tem um banheiro comum para o quarto do filho e o quarto da filha, tá? Tá 2 vezes a palavra aqui, deixa eu arrumar. Escrevi 2 vezes banheiro comum. Tem um banheiro comum para o quarto do filho e o quarto da filha. Tem uma circulação. Daí, a área social, que tem o setor social, que é pintado de azul aqui. Tem o hall social, o lavabo, o estar social e a cozinha gourmet, que agora está na moda ser assim, né? Não tem mais um recinto. Dificilmente a gente encontra um recinto fechadinho para cozinha. Então, é aquele espaço aberto, conceito aberto dos irmãos à obra lá, né? O setor de serviços, que está pintado de verde, tem uma garagem, uma lavanderia e um banheiro de empregados ou fornecedores, aqui para uso para as duas funções. E tem o setor de lazer, uma churrasqueira. Então, esse aqui é o nosso programa de necessidades para essa família hipotética. Então, aqui eu botei um exemplo de um organograma de uma empresa, porque é parecido o negócio. Então, aqui de uma empresa, são setores ou departamentos. Tá? Então, tem as cores aqui, ó, também. Então, no Instituto de Psicologia aqui, tem aqui o setor ou departamento aqui da direção, tem uma cor. Aqui tem os departamentos, os setores que tem uma cor azul, outros departamentos de psicologia. Aqui ó, tem o departamento de fundamentos está em azul, aqui o de psicologia está em laranja e o outro aqui está em amarelo, de psicologia clínica. Então, vocês estão vendo como está organizado aqui, ó? O setor rosa está aqui, o azul está aqui, o laranja está aqui e o amarelo está lá. Não se explode as coisas, estão organizados. E as linhas aqui não se quebram. Eu não tenho um amarelo do outro lado ou um laranja lá em cima. Estão organizados. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, ó, esse aqui é uma coisa que não se faz. Isso aqui, a circulação, ele mostrou aqui, a flechinha, as linhas pretas funcionam como uma circulação, ó. Eu não costumo usar, tem professores que vocês vão ver ao longo do curso, que gostam de botar a circulação como um setor. Eu não gosto de fazer assim. Então, eu uso as linhas que ligam os setores como entendidas como circulação. Por isso que eu botei certo aqui. Então, está funcionando como circulação as linhas que ligam os setores. Então, aqui o acesso, que é o hall, o laranja da administrativo, o rosa é o apoio, o azul é o setor de serviço, e a circulação está funcionando, as linhas funcionam como circulação. E eu botei aqui evitar, a gente não explode setor, porque desorganiza o pensamento. Um organograma bem feito vai meio que já organizar o pensamento, já meio que ajuda vocês no processo de projeto depois. Quando é explodido, assim, ó, evitar separar setores. Estão vendo que o azul está lá, e o azul está aqui, e está aqui? Desorganiza um projeto depois. Um organograma bem feito já é meio projeto andado, meio caminho do projeto. Então, esse aqui é um mau organograma. Não é um organograma bom. Então, aqui, ó, evitar separar. Tem o setor rosa aqui e lá. É um organograma ruim, esse aqui. Tem o setor azul aqui, lá e lá. Esse aqui é um organograma ruim. Isso aqui, eu mostrei isso aqui, essa confusão aqui à mão, porque é assim que a gente começa a pensar num organograma. A gente vai fazendo à mão,
vai rabiscando, vai tentando. O ideal é com post-it, se a gente tem post-it. Por isso que eu pedi que se alguém tinha, é bom, não é para comprar, post-it é caro, só se vocês tivessem, tá? A gente começa pensando assim, rabiscando, ou cortando papelzinho. A gente recorta um monte de papelzinho branco mesmo, escreve as palavras dos nomes dos ambientes e vai organizando em cima da mesa. Não deu certo, a gente reorganiza e tal. Vai pondo as flechinhas e vai organizando. É um jeito de fazer barato. E vai ajeitando as coisas. Isso aqui são exemplos, tá? Aqui, ó, é um de cidade, ó. Então, o organograma ajuda a gente a organizar o pensamento, é extremamente útil. Isso aqui é urbanismo. Aqui é uma setorização de cidade. Isso aqui é um projeto nosso, meu e da professora Mariana. A gente está setorizando. Aqui, uma setorização de uma casa já feita. A gente está setorizando a casa. São exemplos. Esse aqui é um bem feito, bem organizado do colega de vocês do segundo ano. Esse aqui está muito bem feito, já é com fluxograma. Está mostrando uma análise que eles fizeram de um projeto famoso do arquiteto Le Corbusier, da Ville Savoie, que vocês vão fazer análise da obra. Então, aqui, ó, o setor íntimo, o setor de serviço, aqui é a circulação vertical, tem escada e rampa. Aqui é um setor do térreo, está muito bem feito. Isso aqui estou mostrando fotos de vocês, são os alunos da PUC, como é que a gente fazia sem pandemia, com os post-its. Estavam começando as equipes organizando no quadro, minha colega professora. Então as equipes iam lá, era uma escola, era bem grande, o programa de necessidades da escola, fundamental, ó, acessos. Então as equipes iam lá no quadro, em equipe. Uma equipe está lá, outra equipe está aqui, ó, organizando no quadro, com post-its. E olha o tamanho do programa. É um programa bem grande. Então começa a ficar divertido. Ó, os fluxos. Vai lá, não dá certo, vai lá. Aí é com fita crepe, né? Porque para grudar. Fica animado o negócio. E o povo discutindo e tal. Até chegar num. E aí, depois que fica resolvido, vai lá e desenha o organograma e o fluxograma. E já ajuda bastante na confecção do projeto depois. Esse aqui é o que vocês vão fazer depois, que eu não vou mostrar. Então, nós vamos fazer o nosso agora. Então, vocês vão desenhar um retangulinho desse tipo aqui, para cada ambiente desses. Um retangulinho para a suíte de casal, tudo do mesmo tamanho, tá? Um retângulo para banheiro comum, um retângulo para o quarto do filho, um retângulo para o quarto da filha, a circulação não. Um retângulo amarelo, tá? Um retângulo para o hall social, um retângulo para o lavabo, tudo igual os retângulos. Um retângulo para a cozinha, azul. Um retângulo para a garagem, um para a lavanderia, um para o banheiro de empregada. Um retângulo da churrasqueira, tudo do mesmo tamanho. Esses verdes, esse rosa, e daí vocês vão montar o seu organograma. Quem tem post-it pode fazer com post-it. Quem quiser recortar no papel branco e só escrever o nome, pode escrever o nome e na cor. Vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor.
E daí vocês vão montar do jeito que vocês acharem melhor e organizado assim, ó. Deixe afastadinho para poder fazer a flecha, para enxergar a flecha, o mais afastadinho que der. Pode montar sobre uma folha de papel. Hoje não vai dar tempo de medir, a gente vai precisar medir daí na aula que vem. Tainá está digitando. Querem perguntar? Podem perguntar. Pode desenhar, sim, direto no Solfit. Vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. Ou desenhado, ou recortado, do jeito que vocês acharem melhor. Pode ser desenhadinho, assim. Pode ser recortadinho, coladinho. Pode ser com um post-it. Cada um monta o seu organograma, fluxograma, assim. Com setinha e tal. Com esse programa aqui que eu tô... Só não tem a circulação, tá, gente? Deixa eu tirar aqui para não confundir. A circulação é assim, a linha, né? A circulação é a linha, tá? Qualquer dúvida é só perguntar. E aí, professora, uma dúvida. São as cores. Oi, pode perguntar. Perdão. Cada quadradinho desse seria como se fosse a posição de cada cômodo numa planta? Não, não é uma planta, não. É um organograma, assim, ó. Ah, sim. Entendi. É isso aqui, não é uma planta. Ó. É isso aqui. É um Entendi. organograma, tá? Todos os quadradinhos, os retângulos têm o mesmo tamanho e você vai organizar de uma maneira funcional, tá? Como que esses cômodos se entrelaçam? O organograma é isso, é como que organograma e fluxograma, é uma organização, por isso que é organograma, tá? É a mesma coisa isso aqui. Como que esses cômodos se entrelaçam? Como que os quartos se entrelaçam? Por isso que é fluxograma. Como que esses setores se entrelaçam e se organizam entre si. Então, a área íntima, como é que ela acessa a área social? Como é que eles acessam a área como é que esse setor acessa a área de serviço? Como é que se comunicam entre si? E eles não podem se atravessar, sabe? Como é que eles se organizam? Entendi, professor. Tá? Então, esse organograma e esse fluxograma vai ajudar o projeto depois. Ó, eu vou mostrar aqui, ó. E tem que ter a flechinha do acesso, o acesso social e a flechinha do acesso de serviço. A gente tem que escrever, tá? Não entrada, a gente escreve acesso, o certo, tá bom? Deixa eu ver se tá aqui nesse. Esse aqui faltou. Tem que ter uma flechinha dizendo acesso social. E tem que ter a outra flechinha dizendo acesso de serviço, uma flechinha. Esse é o certo. Que esses aqui, não entrada, o certo é dizendo acesso, não secundário. Acesso de serviço e acesso social. Tem que ter uma flechinha, não desse tamanho assim, né? Um trambolho de uma setinha sutil.
dizendo. Daí a área social vai comunicar com... Aqui não é uma casa, né? Mas ela tem que comunicar com a área de serviço, tem que comunicar com a área íntima, a área de serviço tem que comunicar com a área social, né? Vocês têm que ver... Pense que todos de vocês moram numa casa, por isso que a gente sempre começa com a casa. Todos vocês moram numa casa. E todos vocês sabem como funciona uma casa. Daí a gente corrige se tiver algum problema, entendeu? É por isso que é um exercício. Também pode mostrar e tirar dúvida, não tem problema. Giovana não está mais aí? Ah, não está. Professora, Oi? eu vou mandar uma foto, só que eu fiz ele no estilo de post-it, na mesa, com um papelzinho. Tá, pode mandar. Tá. Não tem problema, a técnica é livre. Professora? Oi? Esse hall social já é o hall de entrada? É, sim. Beleza, obrigada. Deixa eu ver se consigo fazer o download, que fica melhor de olhar. Não sei.
Eu acho que a outra imagem tá melhor de enxergar, professora. Ah, você mandou duas? Tá. Mandei, a outra acho que tá melhor. Não sei se vai entender. Vou aumentar aqui. Vamos ver. Acesso pela garagem, você fez. Uhum. Aqui, lavanderia. Aqui é o outro acesso, será? Não, aí é churrasqueiro. Outro acesso é na sala de estar ali. Ah, você escreveu em amarelo, daí não consigo ler. Esse do meio é o banheiro. Esse? O do lado de cá é um quarto. E esse? Embaixo, outro quarto. E em cima, a suíte. Ah, o íntimo, então, tá. Ah, você escreveu amarelo porque era amarelo lá, né? Acesso, garagem. Tem outro acesso para a sala de estar, que eu não foi... Aqui, o que é que tá fora aqui? Churrasqueira. Ah, tá. Então, entrei pela garagem, banheiro... Aquele do funcionário, né? Tá, lavanderia, tá. O hall tá aqui. E esse aqui é a sala. Tá, é a cozinha gourmet. O ideal é que o wall estivesse lá, trocar, sabe? Ah, entendi. Porque você entra pelo wall, o acesso social, sabe? Só trocar. Melhor. E esse aqui, lavabo. Ah, o ideal é o lavabo estar do lado do wall, sabe? Podia estar aqui. Você entra pelo wall e já vai no lavabo. Entendi. E daí a sala no lugar do wall aqui. Entendi. Porque geralmente a visita entra e já vai no lavabo. Né? Porque o lavabo é um banheiro para visita. E daí vai na cozinha gourmet. E da cozinha gourmet vai na churrasqueira, tá perfeito aí. E daí da sala você vai para a área íntima. O lavabo é um banheiro para visita. Daí tá ok. Tá perfeito. Depois você daí já pode desenhar. Pode desenhar? Daí já pode desenhar depois. Daí da sala, porque daí da sala você pode ir para ou da cozinha gourmet, porque a cozinha gourmet hoje é um negócio quase social, né? Você vai para a área íntima, mas da sala tá ok. Vai para a área íntima. Aqui é o quê? Esse daí é o quarto 1. Daí essa linha aqui pode ser aquela linha comprida, sabe? Que distribui para todos os quartos. E daí você pode fazer uma linha comprida que distribui para todos os quartos. Tá bem, tá indo bem, hein? Para fazer rápido assim, tá indo muito bem. A Ellen mandou, mas desistiu. Acho que daí já arruma, né? Já ajeita lá. Tá indo bem. Saiu? Então, eu fiz, mas eu tinha feito só o organograma, só com sem os a área fluxos. íntima. Daí agora que eu vi ela explicando ali, que eu vi que era com fluxo, então eu vou ter que refazer. Já faz as linhas, mas tá bom. Professora, Oi? Como eu não tenho post-it, eu posso fazer no CorelDRAW e depois, assim, eu imprimo os quadradinhos, a organização no CorelDRAW e depois eu escrevo e passo a cor? Tipo, Pode, daí vocês... mas foi bom ela já ter mandado, porque daí já todo mundo vê e já vai ajeitando o seu. Foi bom uma primeira vítima. O primeiro sacrifício. O primeiro sacrifício, mas ela já fez muito bem feito, viu? Muito bem pensado.
Eu até te mandei o que eu fiz ali, mas o meu foi só o organograma mesmo, eu não fiz. Foi bom você já ter mandado para uma coisa que não pode fazer. Foi ótimo você ter feito assim, para a gente já explicar, ó. A gente não deve fazer isso, ó. Dobras aqui, ó. E esses cruzamentos de linhas. Foi muito bom você ter mandado isso para a gente já mostrar o que a gente não pode fazer, esse tipo de coisa, ó. Tá? Nem essas. Isso pode, tá? Isso aqui pode. Isso não, tá? Isso também não. Isso aqui sim, porque você fez uma coisa organizada. Mas esse aqui não. Dobras assim, não, tá? A gente não pode fazer. Porque a gente deve pensar mais na coisa. E entendi. Essas árvores a gente pode fazer, a gente não pode fazer dobras na linha. Deixa eu Enviei o meu, professora. Tá, eu vou para poder virar aqui. Aí eu detesto esse aqui que a gente não me deixa girar. Eu tenho que abrir com o outro. Só um pouquinho. Eu tenho que ir lá no Downloads. Cadê ele? Prof, aproveitando, eu te mandei as atividades que era para fazer hoje, era para entregar hoje até às 18, eu te mandei, mas eu não sei se chegou aí para você, foi a primeira vez que eu usei isso. Ah, tá, depois eu vejo, pode deixar. Se caso não foi, eu aviso. Tá bom, obrigada. Tá em teoria, não foi em downloads. Vamos ver. Tá aqui. Tem que só pôr coloque, lembre de pôr a setinha, tá? Então, ela pôs, acesso principal, daí tem que ter o acesso de serviço aqui, tá? Mais uma setinha aqui. Então, garagem, banheiros de empregados, lavanderia. Lembre de afastar esse aqui, para a gente poder pôr a linha ali, tá? Wall. Tá o social. Vai para o estar social. Do estar social vai para lá. O UOL. Olha, esse aqui não, ó. Porque do UOL eu não vou para o banheiro comum, tá? Eu não posso fazer essa circulação aqui. O do UOL eu posso ir para o lavabo, tá certo? Vou para o estar social e posso ir para a cozinha. Mas eu não posso ir do UOL, eu tenho que impedir não posso ir lá para o banheiro comum, tá? Eu tenho que impedir essa circulação aqui. Então, põe a cozinha aqui na frente, eu ponho o estar social aqui na frente. Não posso ir do UOL até lá. Posso ir para o lavabo, e posso para o estar e posso ir para lá. Mas não posso ir do UOL lá para o banheiro. E nem do UOL para a suíte de casal, sabe? Não sei se me entendeu. Você está deixando que a visita vá direto lá para a suíte de casal, para o banheiro, para o quarto do filho e para o quarto da filha. Isso eu não posso fazer. Do hall para a garagem eu posso. Aqui tá bom. Daqui para lá, daqui para cá, e daqui para cá, e daqui para cá tá bom. Do hall para a churrasqueira também. Até poderia ir, mas é muita porta. É meio que cada linha dessa aqui é como se fosse uma porta, sabe? Então, do hall é porta demais. Mas até poderia ser, é um hall gigante. Não sei se vocês me entenderam. Hipoteticamente.
cada risquinho desse, mas poderia sim. Eu poderia do UOL ir para a churrasqueira direto, poderia do UOL ir para o estar social, para o lavabo, mas é porta demais. Então, mas eu ir do UOL para todos esses lugares, não. Então, eu teria que impedir. Da garagem ir para... De repente, você podia pôr a churrasqueira para cá. Da garagem, eu ir para a churrasqueira, sim. Da garagem para o banheiro dos empregados, também. Mas, de repente, seria melhor eu ir da lavanderia para o banheiro dos empregados. Trocar o banheiro dos empregados para cá, para baixo. Tá? Então, esse risquinho aqui, ó, eu posso fazer risquinhos em diagonal, não tem problema. Eu posso ir do UOL direto para o lavabo. Não preciso ter essa árvore aqui. Posso fazer risquinhos em diagonal. Isso é certo fazer. Posso vir aqui direto com esse risquinho aqui. Não precisa ter essa árvore aqui. Tira essa árvore aqui. Posso ir do UOL também direto para o estar social. Tira esse negócio aqui. Faz em diagonal, se quiser. Do estar, vou para a cozinha direto, tá certo. Posso ir do UOL, daí sim para a suíte, posso ir. Ou posso ir, põe o estar aqui na frente, ó, e daí do estar eu vou para os quartos, posso fazer isso. Daí, de repente, põe essa janelinha aqui do estar na frente do UOL. E do estar eu vou para essas coisas todas. Aí eu posso fazer em diagonal esses risquinhos todos aqui, tá? Daí da suíte eu faço... Cadê o banheiro da suíte? Falta o banheiro aqui da suíte, tá? Daí eu posso fazer direto o risquinho da suíte para o banheiro dela. E posso fazer o banheiro comum, eu posso fazer os 2 quartos assim, e o banheiro comum para trás dos 2 quartos, e fazer o risquinho deles direto. Não preciso fazer, sabe? Não sei se vocês entenderam. Deixa eu ver se vocês me enxergam aqui atrás. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu mudar aqui para cá, para mim. Vocês estão enxergando o meu aqui? Vocês enxergam aqui atrás. Professora, Quarto 1, quarto 2, banheiro aqui. Parece aí? Muito fraquinho, né? Dá para ter uma noção, professora. Não sei se apareceu. Quarto 1, quarto 2 e o banheiro aqui comum para eles dois. Pode estar para baixo. Exatamente, os 2 quartos compartilham o mesmo banheiro. É isso que quer dizer. O banheiro é compartilhado. É os 2 quartos usando o mesmo banheiro. É isso que está escrito lá.
Banheiro comum, está escrito lá, ó. Ó, banheiro comum. O banheiro é para os dois, o quarto do filho e o quarto da filha, banheiro comum. Não, a mesma porta, mas no organograma é isso que quer dizer. Mas também existe projetos assim, que não sei se já viram plantas assim, que tem um lavabo que os dois usam, né? E depois tem o vaso e o chuveiro lá dentro, e um lavabo comum. É um projeto bem moderno esse, para não ter que fazer 2 banheiros, para não ter que fazer mais 2 suítes. Então tem um lavabo comum, enquanto um está escovando o dente, né? Um irmão está escovando o dente, o outro pode estar lá tomando banho, sem ter que ficar lá batendo na porta e gritando. Não sei se vocês já viram esse tipo de planta. É um banheiro bem comum. Ok? Acho que hoje terminamos, né? Daí vamos fazer o resto, a aula que vem, que daí tem um. Não sei, todos vocês têm trena, gente, ou fita métrica, alguma coisa assim, que daí a gente vai precisar medir algumas coisas. Quem não professor. tem alguma coisa para medir. Eu tenho. E daí, quem não tem, compra uma trena. A gente vai precisar medir, a gente vai estudar em composição também, ergonomia. Vocês sabem o que é ergonomia? Eu sei, mas não sei explicar. O Bernardo sabe, então tá bom. A gente vai explicar também, para quem não sabe, tá bom? Então, boa noite para vocês. Eu faço a chamada por quem eu vi aí. A Giovana, perguntei se estava aí. Eu sei que ela entrou, mas ela foi embora, pelo jeito, né? Então, tá. Boa noite para vocês e até amanhã. Boa noite, prof. Até. Até mais. O que vocês viram em história? Vocês tiveram história, né? Sim, a professora falou um pouco sobre a pré-história. Ah, então tá bom. Até mais. Boa noite. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Tchau.